Oi, oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou Patrícia Chen, eu moro aqui na Inglaterra e hoje eu vim aqui responder pra vocês, principalmente pras mamães, né, que pretendem vir morar aqui na Inglaterra e que têm me enviado muita pergunta referente à creche. Eu tenho uma bebê de 1 ano, acabou de fazer 1 ano, e tem mais ou menos de 3 para 4 meses que eu voltei a trabalhar. Então tem muita gente me mandando mensagem perguntando como que funciona a creche aqui, quais os benefícios, como eu estou conseguindo conciliar a creche com a minha vida profissional, né? A vida materna com profissional, se compensa, se não compensa, valores e tudo mais. Então, eu não tenho nada planejado, não tô com nada escrito, então vai ter que tirar todas as informações aqui do que eu for lembrando. Então, o que eu esquecer, por favor, deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês respondendo nos comentários, tá bom? Eu não tô tendo muito tempo de gravar vídeo, por isso que eu tô bem sumida. Os últimos vídeos que eu tenho postado é somente, né, o diário do primeiro ano de vida da Sophie, porque é algo particular, pessoal, mas que eu acabo dividindo com vocês e eu quero deixar registrado. Então eu tava me esforçando bastante pra conseguir fazer pelo menos esses vídeos. Só que agora ela fez 1 ano, ou seja, o diário do primeiro ano de vida dela vai acabar e eu vou voltar aqui sempre com informações agora, com o foco do canal, né, que era a intenção do canal quando eu abri, foi de ajudar pessoas com informações sobre aqui. Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, referente à documentação ou qualquer tipo do estilo de vida aqui, né, que eu puder estar ajudando vocês com essas informações, é só vocês deixarem aqui os pedidos, que eu vou fazer na minha listinha, e sempre que a Sophie me der um tempinho, eu venho aqui para poder estar gravando para vocês. Eu vou estar falando um pouquinho mais baixo porque a Sophie está dormindo. Olha, o quarto dela é bem aqui do lado e já tem quase 1 hora que eu estou tentando gravar esse vídeo. E ela tá acordando toda hora, ou é alguém que me liga, enfim, vamos lá, antes que alguém me ligue novamente. Então, pessoal, pra começar, tem 3 meses que eu voltei a trabalhar, então eu não estou falando sobre como que funciona tudo, eu estou falando sobre a minha experiência, tá? Então eu não quero que ninguém me manda mensagem falando que não é assim, que não é assado, que não sei o quê. Eu tô falando sobre a minha experiência. Eu não moro em Londres, eu moro no interior de Londres, que de trem demora uma média de 1 hora, mais ou menos, para chegar em Londres. Então, eu não sei como que funciona lá em Londres. Por ser uma capital, pode ter algo diferente, os valores podem ser diferentes. Não sei se lá tem regras diferentes, eu não sei. Então, eu estou falando para vocês sobre a minha vida pessoal, particular, a minha experiência, sobre como que funciona na minha cidade, que chama Haslemere. E é isso aí, tá bom? Tá, então para poder eu escolher a creche da Sophie não foi fácil. Eu visitei mais ou menos umas 4 creches aqui ao redor da minha casa, né, onde não ficava tão longe para poder eu levar ela. Quando eu visitei, todas elas me deram uma apostila me falando sobre todas as regras da creche, o que pode, o que não pode, data de funcionamento e, obviamente, os valores. Então, teve valores significativos entre uma e outra. Algumas foram bem mais caras do que outras. E a creche aqui, ela é assim, você pode pagar, você paga por hora, tá? Então, você pode pagar pro período da manhã, pro período da tarde ou pro dia todo, ou seja, cada escolha de dias e horários fica sendo um valor diferente. Por exemplo, o dia que eu escolhi para colocar a Sophie é dia de quinta e sexta, de 1 hora às 6h30 da tarde. Então, eu pago hoje uma média de 300 libras por mês para ela ir somente esses 2 dias na semana no período da tarde, tá? Se eu tivesse escolhido para poder ela ir para a creche de segunda a sexta, o dia todo, ou seja, de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde, iria ficar uma média entre 1.300 e 1.500 reais por mês. Uma média que eu digo porque, como eu falei, eu visitei 4 creches, 4 ou 5, eu nem lembro direito, mas enfim, todas elas ficaram entre esse valor. O valor mais barato foi 1.300 por mês, o valor mais caro foi 1.500 por mês. Então, ficou mais ou menos isso, caso eu precisasse trabalhar full time, que eles falam, né, que é o dia todo de segunda a sexta, e eu precisasse de pagar uma creche para ela
o dia todo. Então, aqui, o bom daqui, eu não sei como que funciona aí no Brasil, se teria essa opção aí, porque eu nunca tive filho aí, né? Eu sou mãe de primeira viagem, minha filha nasceu aqui na Inglaterra, então eu não entendo bulufas de como que funciona a creche aí no Brasil, tá? Mas aqui, você pode escolher quantos dias na semana você vai levar sua criança, se você vai levar só de manhã, se você vai levar só de tarde, ou se você vai, por exemplo, segunda de manhã, terça de tarde, quarta de manhã, quinta de tarde, enfim, você pode montar o quebra-cabeça do jeito que você quiser, só que por exemplo, amanhã, pelo menos na creche que a Sophie fica, a parte da manhã é mais caro do que a parte da tarde. Não me perguntem por quê, eu não sei. Mas a parte da manhã, parece que começa 8 horas da manhã e vai até 1 hora da tarde. E a parte da tarde começa 1 hora e vai até 6, com um prazo de até 6h30 para poder buscar as crianças. Então, é tudo por conta da creche, por exemplo, fralda. A única coisa que eles pediram para eu levar foi somente o creme de assadura do bumbum, né? Porque eles justificaram que cada criança pode ter diferente toque de pele, ou alergia, ou um monte de coisas nesse sentido. Então, a única coisa que eles pediram para eu levar foi o creme de assadura pro bumbum, mas o restante é tudo por conta deles. Mesmo se eu quiser levar sei lá, um biscoito, um suco, alguma coisa, eles não dão. Não pode dar nada que for de casa lá na creche. Então, tudo é por conta deles, tá? Então, ela chega meio-dia, ou ela chega 1 hora da tarde, então depois tem um lanche da tarde, aí depois tem a janta, e no período da tarde eu acho que são só essas duas alimentações. Mas eu fico um pouquinho desconfiada que a única coisa que eles aceitam que eu leve de casa é somente o leite dela, né? O leite em pó, porque cada criança talvez pode mamar uma marca diferente, pode ter alergia ou alguma coisa assim. Então, na mochilinha dela, eu coloco lá um parzinho de roupa mais quentinha, caso ela faça cocô e suja, né? Uma calça para poder trocar, uma blusa de frio, caso o clima mude de uma hora para outra e resolva fazer mais frio do que o esperado. E uma mamadeira, que no caso eu mando só o leite em pó, né? Que aí lá elas pegam o pó e faz o leite e dá pra ela. Só que eu fico um pouco meio cismada se eles estão dando realmente a alimentação que eles prometeram da creche pra ela, porque, gente, toda vez que eu busco a Sophie, eles deram leite pra ela e ela chega em casa morta de fome, morta de fome. Ela ela chora enquanto eu tô preparando a comida dela. Então eu tenho a impressão de que eles não dão a comida que eles falaram que ia dar, porque no contrato tá escrito que são 2 refeições no período da tarde. Mas eu conheço a minha filha, todo mundo conhece os seus filhos, você sabe como que eles ficam quando eles estão determinado tempo sem comer. Só que não tem como eu provar isso, então, né, se eu chegar lá reclamando, eles vão falar que estão dando a comida e pronto, né, que ela que tá gulosa, vamos dizer. Então não tem como eu provar isso e vai ficar desse jeito. Então é uma observação que todas nós temos que fazer quando deixa a criança na creche. Então, a alimentação por conta deles, a fralda descartável é por conta deles. Lá na creche dela eles usam a fralda da marca Pampers. E remédio, eles só dão se, por exemplo, for um remédio, como que fala? Prescrito pelo médico, né, com receita, por exemplo, um antibiótico, alguma coisa assim. Agora, se ela tiver com febre e precisar de dar um paracetamol, que é a única coisa que existe aqui na Inglaterra é paracetamol para tudo, então eles não dão um remédio de cara, eles tiram a roupa da criança. Eu falto morrer, gente, quando eu chego lá na creche que a Sophie tá sem roupa, nesse inverno, que agora nós estamos no final de outono, início de inverno. Então, às vezes eu chego lá e ela tá sem roupa, porque eles tentam acabar com a febre primeiro tirando a roupa da criança e esfriando o temperamento corporal dela. E aí, se a febre dela não passar depois que tirou a roupa, aí eles me ligam pra perguntar se pode dar o paracetamol. E aí eu autorizo dar o paracetamol, e quando eu chego lá eu tenho que assinar um formulário lá dizendo que eu autorizei o paracetamol. Então eu não gosto dessa forma deles de trabalhar, eu fico muito decepcionada, porque se ela tá com febre, quer dizer que tá com algum tipo de doença, né? Com algum tipo de vírus, sei lá. E eu não concordo de eles tirar a roupa dela pra tentar acabar com a febre dela
sem o remédio, sabe? Eu fico muito decepcionada com isso, mas eu já conversei com outras mães que também funcionaram da mesma maneira. Então, eu acho que isso é uma forma que eles trabalham aqui em todas as creches, então não adianta eu querer mudar de creche, porque eu vou mudar, ter toda essa dor de cabeça e chegar lá na outra vai ser a mesma coisa, porque várias mães reclamaram do mesmo problema. Então eu não sei como que funciona aí no Brasil quando a criança tá doente, mas eu fico muito decepcionada nesse ponto aqui. E no caso, aqui eles cobram um valor mensal no primeiro dia do mês, ou seja, você paga o mês inteiro para poder a criança ir. Então, por exemplo, a Sophie, eu pago o mês todo para ela ir pra creche 2 vezes por semana, só porque eu perco muito dinheiro, porque desde que ela começou a ir pra creche, ela fica muito doente, gente. A Sophie sempre foi muito saudável, e desde que ela começou a ir, ela fica muito, muito doente. Ou seja, os dias que ela não vai pra creche porque ela tá doente, aqueles dias é pago do mesmo jeito, então eles não reembolsam, eles não colocam ela um outro dia na semana pra poder cobrir o dia que eu perdi e nem nada. Eles falam que é pra ela ir doente, eles pegam as crianças doentes, só que obviamente eu não levo, ou seja, o dia já está pago porque eles já descontaram. Eu não posso ir trabalhar, porque eu não tenho coragem de ir trabalhar e levar ela pra creche doente, então eu perco 2 vezes. Eu perdi o meu dia de trabalho e perdi o dinheiro que já tá pago na creche. Então eu também não sei como funciona isso no Brasil, isso é outra coisa que me desaponta muito aqui, porque eu sei que ela tá com 1 aninho, entrou na creche agora e todas as crianças nessa idade têm a imunidade baixa e fica doente, mas ela tá ficando de forma demais, exagerada de doente, sabe? Ela sempre foi muito saudável. Então, se um mês tem 4 semanas, ela vai uma semana, falta outra semana. Ela vai outra semana e falta outra semana, porque ela tá doente. E não é doencinha tipo uma gripe, um resfriado, uma coisa simples que eu tô com frescura de não querer levar ela, não, gente. É vírus sério, é coisa de ela ir pro hospital e ficar internada, sabe? São coisas sérias e que eles não importam, sabe? E eles tiram a roupa da menina lá doente pra poder ela acabar a febre dela. E isso me desaponta. Enfim, eu falei tudo isso porque muita gente me pergunta se eu gosto da creche daqui, qual é o meu ponto de vista sobre a creche daqui. Por isso que eu tô falando pra vocês esses detalhezinhos. Agora, a pergunta que me fazem é sobre a ajuda do governo, né? Como que funciona. A Sofia, ela acabou de fazer 1 ano, como eu acabei de falar pra vocês. A criança pode ir pra creche a partir de 3 meses, parece. Eu acho que é 3 meses de idade, ela pode começar a creche. Só que até os 2 anos de idade, o governo não ajuda com nada, tá? Então, tudo que, igual, se eu levasse a Sofia todos os dias, como eu acabei de falar, eu ia pagar 1.300 por mês na creche que ela vai. E eu ia pagar os 1.300 do meu bolso, porque o governo não ajuda até os 2 anos de idade. Quando ela fizer 2 anos de idade, eu não tenho certeza, 100% certeza, mas eu acho que dos 2 até os 3 anos, o governo dá 15 horas por semana. Então, se você precisa de mais de 15 horas de creche por semana, aquela diferença você paga. E aí, quando ela fizer 3 anos de idade, o governo dá 30 horas de creche por semana. Então, se você precisa de mais de 30 horas, aquela diferença você paga do seu bolso. Mas se 30 horas for suficiente, o governo paga tudo, tá? Então, isso é automático, pelo que me falaram, é automático. Diz que quando ela fizer o aniversário, né, os 2 anos, lá na creche mesmo, eles mesmo lá da recepção já fazem a solicitação para você. Você só tem que ir lá e assinar a solicitação e eu não sei como funciona direitinho, né, os detalhezinhos, porque eu ainda não fiz, porque a Sofia tá com 1 ano, então eu que tô pagando a creche dela. Mas assim que ela completar 2 anos, eu volto com um vídeo explicando passo a passo de como solicitar a ajuda do governo, tá bom? Mas enfim, só para poder explicar sobre isso. Agora, sobre crianças que vêm na situação ilegal, eu não sei explicar para vocês como que funciona a situação ilegal, assim, de pais que não têm documentação, né? O que eu sei é que as crianças, elas são proibidas de não ir para a escola. Então, seja legal ou ilegal,
a criança ela tem por obrigação de lei que ir para a escola. A escolinha começa quando a criança tiver de 3 anos e meio para frente, depende de quando a criança faz aniversário, né? Então, entre 3 anos e meio e 4 anos de idade é o tempo que a criança aqui começa a escola. A escola aqui, ela tem o início e fim diferente do Brasil. Aqui é tudo diferente, gente. A escola aqui... Vixe, opa! A escola aqui, o início do ano letivo é em setembro, tá? Então, começa o ano em setembro. No Brasil é final de janeiro, início de fevereiro, né? Aqui é setembro. E o final do ano letivo é no final de junho para início de julho, mais ou menos. Então, e dentro desse período, né, de setembro até junho, as escolas têm umas férias intermediárias que eles chamam de half term. São 2 semanas de férias a cada, eu não tenho certeza, mas eu acho que é a cada 2 meses, uma coisa assim. Ou seja, quando a criança tiver esse half term a cada 2 meses, são 2 semanas de férias. Ou seja, como que você vai trabalhar? Me diga. Não tem jeito, porque a criança vai estar de férias em casa a cada 2 meses, por 2 semanas. Então, eu não cheguei nessa etapa ainda, né, nessa fase da vida, mas eu acredito que não é fácil, porque durante 2 semanas você tem que se virar com o seu filho, né? Você tem que matar serviço para ficar em casa, correr o risco de perder o trabalho, ou pagar uma babá que é caríssima. Outra pergunta que me fazem, o que compensa, se é creche, se é midwife... Midwife não, é childminder, ou se é nanny ou babysitter, ou seja lá o que for. Gente, babá, babysitter, para poder ficar em casa com o seu filho, sai bem mais caro do que a creche, tá? Porque o horário da creche, tipo assim, por hora, como a gente paga sempre por hora, dá uma média de uns 6, 7 libras por hora, mais ou menos. E de uma babá, 10, 12 libras. Quando eu era babá, a minha ex-patroa me pagava 12 libras por hora para poder olhar a filha dela. Ou seja, você pagar uma babá sai mais caro do que você pagar a creche, né? E a childminder, desculpa se eu não estiver fazendo a pronúncia certa, porque, né, minha língua ainda não tá enrolando muito bem, mas seria uma profissional que tem autorização do governo para poder olhar 3 ou 5 crianças em casa. Gente, agora me desculpe, mas eu não tenho certeza se é 3 ou se é 5 crianças que ela pode olhar na casa dela. Só porque não é, por exemplo, assim, eu não posso simplesmente da noite pro dia e falar, eu virei childminder e procurar crianças para vir olhar. Não, eu tenho que fazer um curso, tem que ter uma autorização do governo para poder eu estar olhando essas crianças. Só que, por exemplo, vamos pôr que seja 5 crianças, porque eu acho que são 5 crianças que uma childminder pode olhar. Só que essas 5 crianças contam com as minhas crianças também. Se eu sou uma childminder e eu tenho uma filha, então eu vou poder olhar 4 crianças de outras pessoas. Se eu tiver, sei lá, 3 filhos, então eu posso olhar 2 crianças, porque conta com os meus filhos. Só porque essa profissional seria a segunda opção mais barata, tá? Só que parece que eu particularmente não confiei em deixar a Sophie na casa de alguém que eu não conheço, que a pessoa, né, vai estar lá sozinha. Eu não sei se ela vai dar a atenção necessária pra Sophie, eu não sei, eu não confiei em deixar ela na casa de uma pessoa que eu não conheço e que eu não teria aquela confiança profissional. Mesmo que a Sophie fique muito doente lá na creche, que eu não sei se eles estão dando comida, mas uma coisa eu tenho certeza, que aqui na creche eles não judiam, eles não batem, eles não espancam, coisas que às vezes aí no Brasil a gente tá acostumada a ver, né? Muitos vídeos de bebês, de crianças serem maltratados até nas creches, mas aqui não, aqui isso é uma coisa muito séria. Eu nunca ouvi história, nunca encontrei nenhum vídeo e isso é uma coisa muito séria aqui, então pelo menos nesse ponto eu me sinto tranquila em saber que ela não tá sendo judiada ou maltratada lá na creche. Talvez ela tá passando fome, mas pelo menos não tá apanhando ou acontecendo nada disso. Já eu não confiaria
na casa de uma pessoa, porque, né, não tem câmera lá, não tem ninguém vigiando para saber se ela tá batendo ou se ela tá judiando ou não. Então, particularmente, eu não confio, mas seria sim a segunda opção mais barata de você deixar o seu filho, tá bom? E eu tava falando da escola, né, e acabei voltando e mudando, virou uma bagunça esse vídeo. Mas enfim, eu tava falando do half term, das férias de a cada 2 meses, né? Mas é isso. E sobre a escola, em questão de crianças legais e ilegais, é igual eu tava falando, a criança ela tem o direito de ir para a escola, ela tem o dever e obrigação de ir para a escola, independente se ela tem documentação, se ela tem visto ou não, tá? Agora, não sei, eu não vou falar aqui pra vocês uma coisa que eu acho ou que eu ouvi falar, porque eu não gosto de fazer vídeos desse jeito. Então, eu não sei quais são os documentos necessários para poder colocar uma criança ilegal na escola. Então, eu tenho amigas na situação ilegal que tem crianças na escola, que moram lá em Londres. Então, isso não é um assunto de se conversar por telefone. Eu não gosto de conversar sobre essas coisas por telefone. Eu sou um pouco sistemática nesse ponto. Eu quero conversar sobre esse assunto com elas pessoalmente e quando eu tiver uma resposta certa, garantida sobre como que funciona a vida de uma criança ilegal na escola aqui, eu volto aqui com um vídeo específico sobre isso pra contar pra vocês coisas que eu tenho certeza, tá? E não coisas só que eu acho, porque eu não quero iludir, nem colocar coisas erradas na cabeça de ninguém pra ninguém vir aqui depois brigando comigo. Tá bom? Como sempre, esse vídeo ficou longo, mas eu espero que tenha sido válido pra vocês. Eu não sei se... Ah, tá, me perguntaram também. Só mais um pouquinho. Pera aí, aguenta aí só um minutinho. Me perguntaram se eu acho que vale a pena eu trabalhar pra poder pagar a creche, né? Porque como a creche é cara, por exemplo, se eu deixo a Sofia lá todos os dias, um pouco que ela vai de segunda a sexta pra creche, quanto que eu tenho que ganhar para poder compensar, pagar a creche, ao invés de ficar em casa com ela, né? Porque se ela vai de segunda a sexta e eu tenho que pagar 1.300 libras para ela ir pra creche, então eu tenho que ganhar muito mais que isso. Então, eu já tenho vídeos aqui no canal falando sobre o meu trabalho, mas pra quem não sabe, eu sou faxineira, né? Eu sou cleaner aqui na Inglaterra. Então, eu consigo fazer o meu próprio horário, porque eu trabalho por conta própria, eu não trabalho pra uma rota de cleaner. Então, eu consigo montar o meu próprio horário, que é uma coisa que me ajudou muito no início, nos primeiros dias, quando eu comecei a voltar a trabalhar. O meu esposo decidiu procurar um trabalho à noite, então ele é segurança e trabalha no período noturno. E ele pediu pra colocar as folgas dele nos dias, assim, certinho, sabe? Porque antes de eu voltar a trabalhar, as folgas dele era variável. Todo dia podia ser folga. Então, depois que eu voltei, ele conversou com o gerente e pediu para colocar as folgas no dia certinho. Então, ele tem folga dia de segunda e terça. Então, segunda e terça ele fica com a Sophie porque ele tá de folga. Aí, na quarta-feira, ele vai trabalhar de madrugada, então ele pode ficar com ela durante o dia, mas eu tive que colocar as minhas casas durante o dia pra acabar no meio da tarde, né? Pra dar tempo de eu chegar em casa, ele se arrumar pra poder ir trabalhar. E aí, na quinta e sexta, ele chega do trabalho às 7 da manhã e fica acordado com a Sofia até 1h da tarde. E aí ele deixa ela na creche e eu busco ela de tarde, ou seja, eu vou trabalhar de manhãzinha e volto de tarde. Então, como eu trabalho por conta própria, eu consegui conciliar os nossos horários para poder nós dois cuidar dela no máximo de tempo possível em casa, e por isso que eu coloquei ela somente 2 dias na escola. Agora, se ele trabalhasse durante o dia e não tivesse como ele cuidar da Sophie pra mim, por exemplo, segunda, terça e quarta, então ela teria que ir todos os dias pra escola. Então, ia depender do tanto de trabalho que eu tenho. Cada faxineira cobra um valor da sua hora de trabalho, então tudo depende. Mas vamos pôr um exemplo que eu ganhe 2.000 libras por mês, mais ou menos, porque tem meses que dá mais, tem meses que dá menos. Então, vai de mim decidir se compensa eu ganhar 2.000 por mês e pagar 1.300 de creche, 1.400, 1.500, como eu encontrei creche de 1.500. Ou seja, eu ia ficar, se eu contando a dela que é 1.300, se eu ganhar 2.000, então
eu trabalho o mês todo para ganhar 700 libras. Então vai de mim decidir se 700 libras seria o suficiente para mim, né? Compensaria essa vida de levar ela para creche todos os dias ou não. Mas lembrando que eu teria pago os 1.300 um mês de creche, né? Eu iria ganhar 700 libras, mas vai ter dias que eu não vou poder ir trabalhar porque ela vai estar doente, que é o que acontece com ela indo 2 dias para a escola, para creche. Imagina se ela fosse todos os dias, como seria mais difícil. Porque se ela fosse todos os dias, de segunda a sexta, eu ia matar, seria, sei lá, quando ela fica doente, 2, 3 dias de trabalho, que não dá para eu ir trabalhar. Então, eu ia perder trabalho nesses dias. Então, aquele meu lucro de 700 ia diminuir, sei lá, para 500, para 400. Porque quanto menos eu trabalho, menos eu ganho. Mas a creche vai ser paga no mesmo valor, né? Porque a creche não muda o valor. Não quer dizer que eu não fui trabalhar, que não vai ter mudado. Se ela não foi pra creche, não vai ter mudado. Então, o que muda é o que eu recebo no final do mês. Então, é tudo que tem que ser colocado na balança para poder você saber o que compensa. Se compensa você trabalhar e deixar a criança na creche, se compensa você ganhar somente isso para poder ver seu filho, né, ficando doente o tempo todo, ou se compensa você continuar com ela em casa e não trabalhar até ela ir para a escola, né, até os 4 anos de idade, que é quando a criança é obrigada a ir para a escola. E é isso, gente. Eu acho que eu cheguei agora ao ponto, né? O vídeo com certeza ficou longo, porque, né? Eu sou Patrícia Chente. Patrícia Chente só faz vídeo longo, gente. Mas espero que esse vídeo, mesmo que tenha ficado longo, tenha tirado dúvidas de vocês, tenha sido um pouquinho claro. E qualquer dúvida que vocês tiverem que eu tiver esquecido de mencionar aqui, deixa nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo, que eu não sei quando será, mas uma hora, tenha fé, tá bom? Eu apareço por aí. Se você quiser acompanhar um pouquinho mais do nosso dia a dia, seja no meu trabalho, na minha vida materna, no meu dia de lazer, é só nos acompanhar lá no Instagram, que eu tô sempre postando coisa lá no Stories também, tá bom? Então, fiquem com Deus, beijinho, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!